Ok, tudo certo. Tá bom. Então tá ótimo. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro virtual falando em sucessão. A Uni já tem tradição em fazer esse tipo de evento que tem por objetivo a troca de experiências, a troca de ideias entre famílias empresárias, né? Sempre para que a gente possa inspirar, para que a gente possa trazer insights para as famílias empresárias nesse processo de sucessão. Considerando então que a gente está vivendo um momento de isolamento social, a gente optou por fazer esse encontro virtual via Zoom, é o nosso primeiro. Espero que a gente consiga manusear aqui todas as nossas ferramentas que a gente precisa manusear hoje. Como vocês já perceberam, está todo mundo com o microfone fechado para que a gente não tenha interferência de som, tá? Só quem está com o microfone aberto são as nossas 3 convidadas, a Cíntia, eu e o Rogério. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar via chat. Tem uma ferramenta aqui embaixo que chama Bate-Papo. É só escrever a pergunta ali. O Rogério vai estar, então, filtrando essas perguntas e vai colocar a pergunta para as nossas convidadas. Pode ser assim? Tá ótimo. A gente vai ter, então, duração de 1 hora. A gente pretende 11h30 encerrar. E a gente, então, tem hoje 3 convidadas lindas, com experiências incríveis, super fofas, que gentilmente aceitaram o nosso convite. Se tem uma coisa boa dessa história de pandemia e de isolamento social, é que hoje a gente está tendo a oportunidade de ter 3 convidadas que moram cada uma num canto. Uma é de Maceió, a outra é de Rio Claro e a outra é de Maringá. Uma oportunidade realmente única e a gente quer demais agradecer a presença, a disponibilidade, a generosidade em compartilhar suas experiências aqui hoje. Isso mesmo, né? A gente quer mesmo, viu? Agradecer a vocês 3 por terem atendido ao nosso convite, por se dispor a falar um pouco das suas próprias experiências, que a gente sabe são riquíssimas. E a gente queria começar com você, Júlia, pode ser? Você se apresentar, né? E falar um pouquinho da empresa na qual você trabalha, para todo mundo poder te conhecer um pouco melhor. Bom dia a todos. Meu nome é Júlia, eu trabalho na Diagnose, é uma clínica de diagnóstico por imagem em Maceió. É uma empresa que atua há 26 anos no mercado, nós somos líderes de mercado em Maceió na área de diagnóstico por imagem. E é uma empresa multifamiliar, né? Ela é dada por 4 sócios que permanecem ainda hoje na gestão e estamos nesse processo da sucessão. E dos 4 sócios, eu sou filha de um deles e assumo a diretoria executiva da empresa. Tá boa a apresentação, Cíntia? Tá ótima. É só para a gente dar uma aquecida, começar aqui a se conhecer, né? Marina, você pode falar então um pouquinho também de você e um pouquinho da empresa? Vamos lá. Eu sou a Marina, eu trabalho na Reclame. A Reclame é uma empresa de 75 anos. A gente é uma indústria de bala, chiclete, pirulito, doce, tudo que é gostoso. Quem começou a empresa foi minha tia-avó, e ela não teve filhos e acabou ficando para 2 outros irmãos. E aí veio a geração do meu pai e meu tio, que estão na empresa ainda, e tem eu, meu irmão e um outro primo na empresa. E eu hoje estou cuidando da parte de produção, qualidade, desenvolvimento de produto. Boa! Já estou há 21 anos na empresa. Nossa! Agora é a sua vez, Iris. Uma introdução. Bom, sou a Iris, nós somos de Goiôerê, né, perto de Maringá, e trabalhamos, né, trabalho numa indústria, uma agroindústria, uma pecuária, né, que produz amido a partir da mandioca, né, polvilho azedo, fécula, amidos modificados. Nossa empresa hoje a gente está com 87 colaboradores.
E eu sou segunda geração, a empresa foi fundada pelos meus pais, né? Meu pai trabalhou a vida inteira nesse ramo de fecularia, e aí quando ele se aposentou, aos 50 anos, investiu tudo que tinha conquistado nessa vida toda de trabalho, junto com a minha mãe na empresa. Então, hoje a empresa tem 25 anos, né? E a gente está com um desafio aí de novos produtos e tudo, e o desafio da sucessão. Então, sou eu, mais 2 irmãos, que a gente trabalha na empresa, né? Um está na área de automação, o Flávio, e a parte de manutenção, o André na controladoria e melhoria de produto, acompanhando a qualidade, e eu estou na parte administrativa, financeira e gestão de pessoas. É isso. Boa, sabe, aproveitando aí a sua introdução, né? Você falou que você é da segunda geração e além, né, disso, de ser segunda geração, a gente também não pode deixar de apontar, né, com esse nosso tema de hoje, que você é a única mulher, né, na segunda geração. E tem outros 2 irmãos, né, homens. E a gente queria que você falasse um pouquinho disso, dessa dinâmica, do seu espaço, de como funcionam as coisas. Nossa, é difícil até responder, porque é uma coisa que a gente acaba nem pensando muito, né? Mas uma das coisas, eu acho que aí entra também do papel do feminino do unir, né? E então, um dos papéis que eu acabo desempenhando dentro desse processo de sucessão é realmente o chamar, o conectar, o conversar, vamos sentar, vamos planejar. Então, isso em relação a ser a única mulher entre 2 irmãos, na verdade a gente tem as relações são muito parecidas, de igual, né? Só respeitando o jeito de cada um. Então, eu vejo dessa maneira, assim. Julia, você, pegando o gancho ali da Iris, como mulher e enfrentando esse desafio aí à frente da diagnose, você, além dos desafios naturais aí da sucessão, você está protagonizando aí um processo de sucessão que envolve não apenas um fundador, mas 4 fundadores, né? E, além de tudo, num ramo que é muito particular, né? A gente, né, costuma comentar com os nossos clientes que o ramo da saúde, ele normalmente acaba envolvendo sucessores que também são do ramo da saúde, né? Então, você lida com 4 fundadores, todos médicos, e você segunda geração, mulher, né, numa região nordestina ali, né? E não é médica, é administradora, não é isso? Conta pra gente como é que você tem conquistado aí a confiança deles, como é que o que você tem sentido que tem te ajudado nesse processo? Foi um desafio muito grande, né? Principalmente no começo, eu estou há 12 anos na empresa. E o início foi bem difícil, né? Exatamente por essa cultura de que as instituições da saúde elas são geridas por médicos, né? A gente ainda vê muito isso atualmente. Na época, eu fiz uma especialização em São Paulo, específica na área da administração de serviços e focada na área da saúde, exatamente para ter a formação adequada. Mas o início houve, de fato, foi bem desafiador, porque havia uma resistência dos próprios sócios, né, exceto antes o pai, né, porque eu era muito nova na época, eu mulher e administradora, então, assim, foi uma mudança de cultura muito grande para a própria instituição. E eu sempre falava assim, eu preciso conquistar o meu espaço, né, e esse espaço eu fui conquistando muito lentamente. Eu não comecei como diretora, né? Eu comecei de um cargo muito mais de base. Eu fiz um trabalho muito grande de passar por todos os processos da empresa, então, assim, por conta própria. Eu entendia que eu precisava ter domínio dos processos, porque para eu liderar pessoas, no meu ponto de vista, eu preciso saber
o que eles fazem, para eu identificar os processos e ver quais são as melhorias. E fui muito aos poucos conquistando esse espaço. Porque, assim, nós temos, são 230 colaboradores com 70 médicos. E médico gosta de ser orientado por médico, né? E aí isso foi uma quebra de paradigmas muito importante. E eu entendi que para eu fazer isso, eu precisava entender o processo melhor do que aqueles que estavam fazendo. Então, eu diria assim que o meu processo foi muito lento, né? Eu estou no cargo atual há 4 anos, 5 anos no cargo de diretoria, mas assim, eu passei 7 anos para conquistar um espaço que eu entendia que era importante permear por todas as áreas. Então, eu fui crescendo, fui para gerência, e hoje eu tenho o cargo de diretora executiva e poderia dizer assim, que hoje os sócios, eles de fato confiam, hoje assim, há alguns anos já, né? Eles confiam bastante no meu trabalho, mas que foi um processo de conquista suado, com muito conhecimento, trabalho, conquistando os próprios colaboradores, os próprios médicos, né? Os 70 médicos do corpo clínico. E hoje quem atua na linha de frente com eles totalmente sou eu. Então, eu acho que foi muito um processo de conquista gradual do espaço, entendeu, Ana? Com base em conhecimento, formação, que eu nunca paro de estudar, eu continuo fazendo cursos, que eu acho que é sempre importante. E aí, a confiança veio com base na demonstração de resultados que a empresa veio tendo de melhoria de processos ao longo desses anos. Acho que é por aí. Posso trazer... Opa, fala. Ana, tem uma pergunta aqui que tem a ver com a Júlia. Como ela está há 12 anos na empresa, a pergunta era assim: quanto tempo você achava que ia levar o processo de sucessão quando entrou na empresa? E agora que você está há 12 anos em processo de sucessão, quanto tempo você acha que vai levar? O processo de sucessão, na verdade, a gente vem discutindo... Eu acho que um grande desafio do processo de sucessão, principalmente numa empresa com 4 fundadores, é conseguir fazer com que os 4 encontrem o momento que eles entendem que chegou a hora da sucessão, né? Não é uma cabeça única, eram os 4. Então, a gente já vem assim há alguns anos, há uns 6 anos, discutindo o processo de sucessão na empresa. E a gente... Então, há 5, 6 anos a gente começou a discutir isso, mas eu ainda sentia sempre uma certa resistência porque eles são atuantes, porque eles tinham uma certa necessidade ainda de participação. Então, a gente vem assim, há 3 anos é que se consolidou essa necessidade nos 4 sócios, né? Hoje eles têm uma figura que eles confiam. Eu acho que assim um ponto muito importante é entender isso. Então, hoje eles estão confiando no trabalho que está sendo feito na empresa. E nós começamos esse processo sucessório, de fato, assim, ele vem sendo discutido há 5 anos, há 2 anos a gente vem trabalhando nele, mas eu acredito que a gente leva ainda pelo menos de 12 a 18 meses para consolidar ele funcionando 100%, né? No sentido da sucessão finalizada, da governança. Nós somos 17 herdeiros que nunca fizeram parte, né? Só eu sou a única herdeira atuante na empresa, na gestão. Então, eu acredito que nós ainda levaremos aí de 12 a 18 meses para essa consolidação. Boa. Marina, você, no teu dia a dia, você atua com o seu pai, né? Você, então, além de filha, de herdeira, é subordinada, não é isso? Do seu pai, tem essa interação cotidiana com ele. Fala um pouco pra gente desse relacionamento diário que é profissional, mas que também é com o pai, né? O Mário não tá aí não, né? Não, tá passando aqui no corredor. Graças a Deus! Mas acho que minha mãe tá, então ela é então, informante. mas pelo menos o microfone dela tá fechado. A gente, assim, eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Então, a gente consegue conversar numa boa, mesmo com pontos de vista totalmente antagônicos, e levar isso numa boa. Então, acho que isso ajuda muito aqui. Mas tem realmente, ele é o presidente da empresa,
A gente, aqui, assim, a coisa demora muito mais tempo. A Júlia está falando da experiência dela como se tivesse levado tempo. Mas, assim, a gente discute sucessão há, acho que mais de 10 anos, né, Ana? Eu nem sei quando que foi que a gente... Mínimo 10, né? No mínimo 10. E eu acho que ainda está longe de acontecer. Então, tem aí, né, um corpo, alguma coisa começando, mas aqui é tudo bem mais demorado. Mas o que ajuda é isso. Eu acho que a gente se respeita, assim, a opinião um do outro, e mesmo às vezes que ele toma uma decisão que não é a que eu acho que deveria tomar, eu consigo colocar minha opinião para ele, e a gente vai levando. Acho que é isso. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui dos participantes. A Maria Carolina está perguntando para a Júlia: o que fez você decidir ser uma herdeira atuante? Na verdade, quando eu fui para a administração, eu já tinha, assim, enfim, acho que às vezes durante algum tempo eu pensei em ser médica, né? Porque meu pai é médico, minha irmã é médica, minha família é praticamente toda da área da saúde, de casa. Mas eu tinha isso dentro de mim, de administrar. E aí, quando eu finalizei a faculdade de administração, me veio o interesse de me especializar na área de administração de serviços, né? O primeiro ponto foi quando eu fui para São Paulo, fiz uma especialização na Fundação Vanzolini. E lá eu comecei a trabalhar numa empresa de pesquisa clínica, que lá em São Paulo, e aí começou a despertar a área da saúde em mim. E eu tinha a empresa em Maceió, já tinha a intenção mesmo de voltar. E eu sempre tive muito isso, assim, meu pai construiu algo que é a paixão dele. Meu pai é um apaixonado pela empresa. Ele é médico, sempre muito dedicado à profissão, mas eu sempre senti nele isso. E eu acho que eu herdei essa paixão de dar continuidade aos negócios da empresa. Então, aí, quando eu retornei, eu fiz um MBA na área de gestão da saúde e já tinha, o meu foco era, de fato, entrar na empresa, por mais difícil que eu soubesse que era na época, porque eles tinham um acordo de cavalheiros entre sócios que filhos não entravam, meio assim, mas era algo informal, não era nada documentado. Mas para mim era muito importante dar continuidade a algo que eu via a paixão do meu pai, né? E aí foi nisso e eu me apaixonei também e foi acontecendo e deu certo. E aí tô lá desde então. Pô, super interessante, né, esse ponto. Num determinado momento, quando a gente é mais novo, né, na família da Júlia, o fato deles terem já o centro de diagnóstico, o fato da família inteira, ou parte, né, grande parte da família, ser da área médica, tudo urge, né? Urge para a formação em medicina, urge para o preparo da entrada na empresa da família. Será, Iris, que você pode falar um pouco disso também? Porque como a Júlia, que não se formou médica, você tem uma família na agroindústria, né? E você tem uma formação um pouquinho diferente. Você pode falar disso? Uhum. Eu me formei em psicologia, né? E acredito também que a minha jornada foi semelhante à dos meus irmãos, né? Meu irmão mais velho se formou em eletrotécnica, o irmão do meio, o André, se formou primeiro em teologia, depois ele fez engenharia elétrica, e nós três tivemos oportunidade de trabalhar em outras áreas, em outros lugares, né? Então, mais ou menos assim, quando a empresa começou, eu estava indo para a faculdade e eu sequer imaginava que um dia eu poderia voltar para Goiânia e trabalhar na empresa. Então, como eu e como meus irmãos também, o Flávio trabalhou um tempo fora em outra empresa e resolveu voltar para ajudar na parte da manutenção da fábrica, né? Então, até meu tio falou, por que você não vai trabalhar com seu pai, né? Falou para o meu irmão. E depois eu tive acho que quase 10 anos depois de formada, mais ou menos, e aí eu pensei, falei, poxa, por que eu tô tão longe da família? E aí eu resolvi voltar e foi meio de paraquedas, assim, né? Porque eu vou voltar para minha cidade, eu preciso trabalhar, pai, me ajuda aí, né? E teve uma total abertura e acho que também uma grande satisfação dos meus pais de estar
voltando a trabalhar ali, e depois, agora, recentemente, o André também veio trabalhar com a gente. Então, assim, a minha história dentro da empresa foi um pouco diferente, porque não era exatamente um plano de vida, assim como o da Júlia, né? Eu não imaginava que eu chegaria a trabalhar. Comecei lá e totalmente perdida, e aos poucos eu fui procurando. Aí eu falei que eu sou formada em psicologia, né? Falou. Falei. Né? Então, aos poucos, eu fui trazendo um pouco do conhecimento da psicologia para poder aplicar dentro da empresa. Inicialmente por treinamentos, né? E depois a gente foi aumentando para trabalhar com clima organizacional, desenvolvimento de equipes, e aí aos poucos eu fui encontrando um espaço meu dentro da empresa. Antes eu pensava na sucessão muito mais por dar uma continuidade por um amor aos meus pais, né? E depois isso foi se transformando realmente por entender que aquilo também faz parte, que eu tenho o meu lugar, que eu tenho a minha contribuição na empresa, eu entendo o papel social que tem essa empresa no sentido de sustentar várias famílias, de as pessoas que entram dentro da nossa empresa, a gente tem essa filosofia de querer que as pessoas evoluam, querer que as pessoas cresçam, se tenham satisfação na sua vida pessoal, profissional e financeira. Então, a partir desse momento, então, quando eu entendi isso e que eu vi o meu lugar ali, que a coisa caminhou muito melhor para mim em termos de sucessão. Embora é algo que sempre foi a minha preocupação do meu pai, como que isso se seguiria, né? E até pelo próprio desejo de que os filhos estivessem no negócio. E também teve um fato que também assustou e alertou, foi quando meu pai teve um infarto, né? Então isso assustou todo mundo, e aí acho que também deu uma acelerada no processo, que hoje agora está que a gente começou, já tem uns 3 anos, né? Não sei. Então a gente está com os desafios familiares, as dificuldades para dar um encaminhamento, mas tudo tem um momento, tudo tem o momento de se trabalhar, de amadurecer e de se concretizar. Ana, eu tenho uma pergunta aqui que também é para Iris, eu só quero aproveitar o gancho. É uma pergunta da Elisa. Essa pergunta, a gente falou que tem gente de todos os lugares, né? A Elisa está em Nova York, é uma colega nossa, uma professora de Family Business lá do Baruch College de Nova York. Ela está perguntando para você, Iris. Primeiro, ela está achando bacana que você conseguiu incorporar suas competências aí como psicóloga, né? Mas ela pergunta se você sente falta da profissão de psicóloga. Tem dias que sim. Tem dias que sim. Tem dias que, quando eu entro em contato com a minha missão, né, de que é desenvolver pessoas, de ajudar as pessoas a tornarem as suas vidas melhores, né, e eu consigo aplicar isso dentro da empresa, e essa aplicação disso é um pouco mais pulverizada. A gente não sabe exatamente o resultado, diferente quando eu estou atendendo uma pessoa na clínica, que você vai acompanhando a evolução. Então, e fora assim, acho que como a Júlia falou, né, também continuei fazendo cursos, fiz muito curso na área de psicologia, mas muito curso na área da administração e gestão de pessoas, né? Então, tem horas que sim, bate a saudade da clínica, né? Eu tinha parado 100%, agora eu estou retomando um ou outro atendimento, eu estou continuando para matar a saudade. Então, faz parte, sim, isso acontece. Pensando nesse momento que a gente está, e até usando aqui o nosso próprio evento, né? A gente realizando um evento desse tipo e falando de coisas pessoais, né? E super significativas para cada um, via internet, né? A gente está tendo grandes mudanças, né, na nossa vida, e a gente tem todo mundo falado sobre isso, né? O que consequências que a gente vai ter daqui para frente no mundo, nas nossas vidas, em consequência dessa pandemia que a gente está vivendo. E aí é uma pergunta para vocês três, a gente queria ouvir vocês três. Vocês têm sentido algum impacto ou algo visível, concreto,
desse momento de pandemia no processo de sucessão? Júlia, fala. Está se habilitando aí. Eu acho que sim, sabe, Ana? Eu acho que vai prejudicar um pouquinho no tempo, sabe, no prazo, porque aqui no nosso caso, primeiro que a gente não pôde parar, né, 100%, porque na verdade nós temos duas unidades da gente hoje são dedicadas, específicas para exames de Covid. Nós estamos tendo que trabalhar aqui de 7 da manhã à meia-noite para poder fazer exames de pacientes de Covid. Então, assim, hoje o foco ele é 100% sobreviver à crise e atender a sociedade de forma que a gente possa superar essa pandemia aqui em Maceió, que agora o caos está muito grande. E aí, os 4 sócios estão em casa, né? Desde que começou, eles são no grupo de risco e eu fiquei na linha de frente na empresa. Sem a participação nenhuma por conta da situação. E aí eu sinto assim que até o meu próprio trabalho hoje, o foco está mudado, entendeu? O foco da gente tem sido sobreviver à crise e administrar a pandemia e administrar esses exames dos pacientes de Covid, no nosso caso, que é a saúde. Então, eu sinto que houve um certo... esfriou um pouco essa situação, o que a gente vinha fazendo das conversas, né, da sucessão, por conta disso. Inclusive, a gente vem falando, eu converso diariamente com alguns por telefone, para a gente começar a tentar, pelo menos, fazer as nossas reuniões pelo Zoom com eles em casa, para tentar retomar, mas assim, ainda estamos sobrevivendo ao caos aqui, entendeu? Na clínica, por conta dessa loucura de atender esses pacientes do Covid. Então, é meio que a gente precisa que essa pandemia dê uma acalmada para a gente retomar. Aí eu acho que vai ter um certo delay nesse sentido, porque houve uma mudança de foco, entendeu? Porque a gente teve que mudar realmente nesse momento, entendeu? Certo. Aqui eu senti a mesma coisa. O foco agora é isso, é a gente sobreviver a essa crise, que para a gente é uma crise severa. Então, todo e qualquer movimento de sucessão, toda a dinâmica que vinha acontecendo, foi interrompida e agora é como, né, se fosse um comitê de crise aí. Então, o foco realmente é esse. Sinto que vai atrasar ainda mais a sucessão. Lá no nosso caso, assim, antes de vir a Covid, a gente já estava administrando uma outra crise dentro do setor por várias razões, e isso acabou também, e outras questões paralelas à crise do nosso setor da fécula de mandioca, teve vamos dizer assim, a gente estava, como é que vamos dizer? Desaceleramos o processo de sucessão até para poder dar foco na administração dessas situações que estavam acontecendo. Então, no início do ano, que a gente estava com uma perspectiva de melhora, tanto financeira e tudo, porque uma parte da sucessão envolve também o investimento financeiro, né? E isso acabou, e principalmente de atenção, de energia, de foco para as discussões. Então, isso acabou sendo desacelerado pela crise no mercado, e aí a hora que as coisas estavam sendo retomadas e veio o Covid. Então, como a Júlia está falando, também o nosso foco agora acaba sendo como vai ser os próximos meses. A gente está numa situação até confortável por ser uma indústria de alimentos, né, que isso não parou, só que envolve muita atenção. Então, todos os investimentos que estavam programados foram pausados, então uma atenção muito maior em cima dos controles de gastos e recebimentos e a atenção em cima também de administrar a crise do Covid, né, as ações de prevenção dentro da empresa. Então, isso gera um gasto de energia, de tempo, de atenção, que acaba desfocando de outras coisas, né? No caso da sucessão, tá também mais lento. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que também está conectada com esse momento da pandemia. Pergunta para a Marina. Muitas empresas, quando se deram conta da pandemia, né, levaram um tempo, começaram a bater cabeças, os sócios para tomar decisão,
cada um na sua casa, então uma dificuldade de articulação, de alinhamento, né, de tomada de decisão conjunta, e o que a gente tem visto é que a governança, ou a criação de comitês de crise, etc., ajuda muito. Conta um pouquinho, Marina, como é que vocês reagiram, como é que vocês se organizaram, se vocês criaram um fórum específico para gerenciar a crise, em termos de governança, como é que foi para vocês e está sendo? A gente, a princípio, a gente criou um comitê de crise que foi muito focado na doença, né, no impacto, no risco disso estar chegando aqui na comunidade da nossa empresa. Então, incluindo o nosso médico do trabalho que atua aqui com a gente, é atuante na cidade, e aí na verdade, todos os gerentes da empresa. Esse foi o comitê que ficou, eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas, muito atuante. Agora, até a gente tomar uma decisão quanto à sobrevivência da empresa em relação à crise que veio, isso demorou um pouco mais. Isso ficou meio que perdido. A gente demorou um tempo até a gente dar as mãos, vamos dizer assim, e seguir uma direção. A gente estava com as pessoas acima de 60 anos afastadas, né? Então, meu pai estava em casa, estava numa dificuldade de comunicação até. Mas, enfim, eu acho que eu estou meio que, acho que assim como a Iris falou no começo, tentar aglutinar todo mundo, juntar todo mundo para conversar. Então, eu levantei a mão, fui chamando um, chamando o outro, e aí a gente começou a se organizar melhor. Desde então, a gente tem... É como se fosse um outro comitê, mas agora da crise econômica que veio, e não da crise da doença, né? A gente já está organizado quanto a isso. Você vai fazer uma pergunta aí, Rogério? Tem uma outra pergunta da Maria Carolina, mais voltada para a Júlia ou Marina, né? Além do caso da Iris, que já foi comentado. Como que os outros cases conseguiram fazer as discussões sobre sucessão, como é que elas se efetivaram na busca de soluções de sucessores e fundadores? Júlia, quer falar? Rogério, como A que os outros discussão do cases... processo para discutir sucessão, não é isso? Como é que vocês conseguiram se articular para a discussão do assunto sucessão, né? Para encaminhamento, busca de solução de sucessão? Mas não nesse momento de pandemia. Não. Não necessariamente nesse momento, isso. Na verdade, eu acho que foi na necessidade, no entendimento de que o momento da sucessão não poderia mais ser adiado, né? Então, dentro das nossas reuniões que a gente faz semanalmente, são os 4 sócios e eu, a gente sempre discutia. Então, acho que a partir do momento em que houve o entendimento de que a sucessão não poderia mais ser adiada. Julia, teu microfone acho que desconectou aí, sumiu. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, voltando, né? Dentro das reuniões da gente, semanais, a gente sempre discutia. Eu acho que o ponto crucial foi quando houve o entendimento dos 4 da necessidade de que era o momento de se iniciar o processo sucessório, né? Então, dessa concordância entre os 4, a gente partiu para a consultoria, né? Eu procurei a Uni, né? Eu fui até para São Paulo, fui para uma reunião, eu estava em São Paulo, né? A gente fez uma reunião com a Ana e Cíntia, né? Foi a Ana e Cíntia, né? A primeira. E aí, junto com eles, foi que a gente começou a conduzir o processo, e a participação dos herdeiros só ocorreu após um certo período de discussões junto à Uni, e começaram a envolver os outros herdeiros para ciência deles do processo. Mas acho que o ponto de partida foi ali, né? Na concordância entre os 4 de que o momento havia chegado, e tem sido bem, assim, são muitos desafios, mas assim, eles têm um entendimento de
forma igualitária nesse sentido. Então, não tem um sentido, nós não sentimos muitas dificuldades ainda no processo. Acho que está caminhando tranquilo. Aqui da minha parte, como eu falei, a gente há mais de 10 anos fez um curso, como a nossa família, né, minha mãe, meu pai, eu e meus irmãos, sobre o assunto, um curso de 3 dias, eu acho, e isso seguiu uma consultoria que acho que durou uns 3 anos para a nossa família. A gente tem outra família envolvida na empresa, e esse curso, ele era um pouco hipotético, né, porque falava de um futuro onde tudo aquilo ia acontecer. Então, fez-se o curso e o assunto ficou no ar e na prática pouco acontecia. E aí a gente acabou voltando com a consultoria da Uni há alguns meses, e isso muito assim, na pressão que eu e meu irmão fazemos com o meu pai, na verdade. Ele não tem o perfil de querer sair da empresa, ele é muito atuante, é muito lúcido, e então foi muito na pressão mesmo, ó. Temos que efetivar alguma coisa, ele está com 76 anos hoje, ele tem racionalmente a noção de que ele precisa fazer, né, efetivar essa sucessão, mas não tem a disponibilidade emocional para isso. Então, a gente vive isso hoje, ele racionalmente querendo efetivar uma sucessão, mas emocionalmente não querendo. Então, são poucos desafios que a gente vive. Assim. Aproveitando que você está com a palavra e falando desse assunto, Marina, você acabou não falando sobre o fato de ser mulher. Lembrando do nosso recorte hoje, né, desse tema de hoje, a Júlia falou um pouco, a Iris falou um pouco, mas você não falou sobre o fato de ser mulher no processo de sucessão. Você acha que faz alguma diferença? Você se sente impactada de alguma forma nessa questão de gênero? Não sinto muita diferença, não. Eu acho que o ponto principal é ser filho do dono, a filha do dono, independente se é o filho ou a filha. Então, assim, perante a empresa, eu acho que isso é mais pesado do que ser mulher ou homem. Eu acho que, assim como a Iris comentou, eu me vejo em igualdade. Então, acho que isso realmente não pesa muito. Agora, talvez esse traço, eu não sei se é um traço feminino, esse negócio de querer uma harmonia, querer que todo mundo esteja... Tá alinhando, né? Sempre tá alinhavando todos. Não sei se isso é uma característica feminina. Aqui isso é bem evidente. Esse é um outro bom ponto, né? A questão, além da questão de gênero, né? O ponto que a gente sempre aborda, que é ser filho do dono. Vamos falar um pouco disso. Iris, você pode falar um pouco da relação com os colaboradores, com tudo, né? Fornecedores, outras pessoas, e do ponto de vista de ser filha do dono? É interessante isso, assim, porque até como a Júlia colocou do começo dela, eu fiquei pensando no meu começo dentro da empresa e aí é muito engraçado, assim, o lugar que você tem numa empresa como filho do dono e outro lugar como você tem como profissional, né? Então, eu vejo isso muito forte, que você tem muito mais... poder, num bom sentido, né? Quando você é um profissional e encontra seu lugar ali e que você mostra competência na sua área de atuação, do que simplesmente você tá ali porque você é filho, né? Isso faz uma grande diferença até por respeito. E é pela própria, eu digo de mim, da própria segurança naquilo que se está fazendo, né? Então, no meu começo, eu era filha do dono e muita coisa que às vezes eu falava deixavam, não era exatamente considerado, né? A partir do momento que você constrói um lugar dentro da empresa, dentro da gestão, mostrando a tua competência, mostrando os resultados daquela área que você atua, então você acaba adquirindo muito mais responsabilidade, mas muito mais adesão, né? E isso é gostoso. Eu tenho um grande prazer, assim, de perceber que quando eu penso em algum projeto, eu penso em alguma ação dentro da empresa, né, e trago isso para os colaboradores, eu trago isso para a gerência,
isso é acolhido não porque eles têm que engolir, mas simplesmente, mas por abraçar a causa e o objetivo, aí a coisa vai e isso flui. Isso é muito gostoso de ver. Então, esse é o meu olhar, assim. Então, eu não me vejo dentro da Mitec como filha do dono, né? Eu me vejo ali como profissional, como contribuindo para o crescimento e para a perpetuação da empresa. Se eu vou, a questão, às vezes, eu até esqueço que futuramente eu vou ser sócia junto com meus irmãos. Tem horas que é preciso lembrar, né? Geralmente, quando aparecem algumas crisezinhas internas ali, algumas discussõezinhas, aí a gente, opa, peraí, a gente tem que pensar como sócio, tem que pensar como futuros donos, né? Mas essa é a minha visão, é a minha experiência. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta, que ela é uma pergunta aberta, então pode ser respondida pelas três ou por qualquer uma das três convidadas, que é uma pergunta, de novo, da Elisa. Ela participou recentemente de um encontro, né, de especialistas em empresas familiares, e lá nos Estados Unidos eles comentaram muito sobre a importância de se conversar com as gerações anteriores sobre outras crises que eles passaram, né, na história da empresa. Então, muita gente passou, como aqui no Brasil, por Plano Collor, ou no mundo inteiro, a crise dos derivativos em 2008. Então, certamente, na história das empresas familiares aqui presentes nesse encontro, né, já viveram inúmeras crises. Então, se vocês conversaram com os mais velhos para capturar aprendizados das crises anteriores para usar nessa agora questão do Covid. Olha, eu posso te responder assim, uma dessas questões é porque a gente, como filho, sempre acompanhou muito os desafios, né, que meus pais enfrentaram, seja eles quando eram empregados ou dentro da empresa. Mas uma das coisas que acontece e que foi também resultado do processo de sucessão são as reuniões de diretoria, reuniões de gerência, né? Então, junta os 3 filhos, os sócios e mais 2 gerentes. Então, toda vez que aparece algum desafio, então o meu pai ele sempre acaba trazendo uma experiência anterior e a gente vai buscando soluções a partir dali ou realmente aprendizados. Então, isso acontece de uma maneira muito natural da nossa empresa. No meu caso, não buscamos as crises antigas para aprendizado, não, mas acho que a ideia é bem interessante e acho que vou tentar resgatar com eles o que é que já passamos, né, para tirarmos de aprendizado. Mas a situação atual foi realmente um comitê de crise para atual. A gente não resgatou o passado, mas acho que é boa, é bem válido a oportunidade, né, da gente ver quais foram as ações do passado. Aqui na Reclame, como a gente tem os 2 sócios atuantes ainda, isso também acontece de uma maneira mais natural, né? Mas essa crise tem se mostrado especialmente desafiadora, mesmo para os mais sábios. Bacana. Tem mais uma pergunta que serve para vocês 3, que o Luiz Gustavo está querendo saber o seguinte: que conselho vocês dariam para pessoas que vão passar ainda por processos de sucessão? Então, para os mais novos que ainda não estão vivenciando isso, que conselho vocês poderiam dar? Nossa, o meu conselho é bem radical, hein? Façam uma carreira fora da empresa familiar. Voltem quando vocês já tiverem um nível de gerência, não sei. O meu, eu acho que é assim, faça melhor do que qualquer um poderia fazer dentro da empresa. Eu tinha muito isso para mim, eu preciso ser melhor que todos os outros, para que eu não seja visto como filha do dono e para na hora do planejamento sucessório não ser questionada a minha competência. Então, eu acho que um bom conselho é uma formação excelente, né? Eu acho que a formação de um sucessor não deve ser uma formação mediana, eu acho que ela tem que ser uma formação excelente. E eu acho que a pessoa tem que se esforçar para ser melhor que os outros. Não que eu seja, não que ninguém seja, mas eu falo assim, o esforço, né? O esforço.
Então, eu sempre tive isso. Eu preciso saber o que todo colaborador da Diagnose faz, eu vou aprender. Eu aprendi tudo. Eu aprendi, se precisar hoje ajudar em qualquer setor, menos fazer exame, né? Porque eu não vou saber fazer exame. Mas, assim, se precisar dar um apoio em qualquer área, eu consigo, porque para discutir um processo, eu preciso saber o que aquele pessoal faz. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para ser o máximo daquilo que a gente pode ser. Agora, o conselho da Marina, eu também acho que é bem interessante. Eu vejo muito colegas, eu comecei muito nova na minha empresa, né? Mas eu vejo muitas pessoas que fazem, por exemplo, eu fiz 2 anos antes numa multinacional em São Paulo, que eu acho que já foi um ponto para me preparar. Mas eu acho que esse conselho de fazer uma carreira, mesmo que curta, breve, antes em outra empresa, lhe dá mais segurança para depois entrar na empresa familiar. Eu acho que também esse é um bom conselho. Acho que, né, dá para somar. E eu assino embaixo da Marina e da Júlia, né? Dar o melhor, ter experiência fora, né? E principalmente assim, você encontrar o seu lugar lá, né? Uma das coisas que, sinceramente, me colocando de uma maneira aberta, eu me sentia que eu tinha que ser igual ao meu pai, né? Na maneira de administrar, na maneira de ver, e isso me angustiava muito porque eu não conseguia, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e ver o que eu tinha para contribuir, qual que era o meu lugar ali, a minha missão, então ali foi muito melhor, foi muito maior contribuição minha para a empresa, né? E melhor satisfação. Então, além dessas 2 questões que a Marina e a Júlia colocaram, é realmente encontrar o teu porquê. Por que você está lá? É simplesmente porque veio para você ou porque realmente você quer colocar o seu coração ali? Legal. Vocês acabaram respondendo uma pequena parte de uma outra pergunta que é da Flora. A Flora também é sucessora de empresa familiar aqui de São Paulo. Ela queria saber sobre se vocês já tiveram experiências em outras empresas, né? Eu acho que a Júlia comentou isso e a Iris também falou da sua carreira como psicóloga. E você, Marina, você teve carreira em outras empresas? Teve experiência? Morei 8 anos em São Paulo, 6 anos em São Paulo, fazendo faculdade, e nesse período eu fiz estágio, na verdade. Então, minha experiência foi só de estágio em 3 outras empresas, antes de estar vindo para a Riclan. Isso é um pouco do que me leva a dar esse conselho, porque eu sinto falta de ter outras referências, entendeu? Então, a minha vida profissional praticamente foi toda aqui dentro. E é muito particular, né, a empresa familiar. Então, eu acho que se eu tivesse tido mais experiência fora, eu teria vindo com outras referências e ter tido mais segurança, talvez, na minha carreira aqui dentro. Tem mais uma pergunta. Se vocês... Dos nossos telespectadores, o Rogério, eu vou confessar aqui, ele disse que se eu falasse telespectadores, a gente ia ter um movimento societário, porque hoje em dia são internautas. Mas não, a pergunta dos nossos internautas. Os internautas. A nossa internauta, a Maria Carolina, pergunta se vocês já pensaram em desistir dessa carreira na empresa da família. E se vocês chegaram a ameaçar isso, como é que foi o impacto dessa ameaça junto ao fundador, etc. Eu vou falar. Já aconteceu, né? E foi realmente uma parte do meu processo de encontrar meu lugar dentro da empresa, né? Na época que eu era filha do dono, tentando entender o que eu estava fazendo ali, por mais que eu me esforçasse, né? Chegou um momento que eu fiquei entre eu vou investir aqui na Tech, eu vou investir no consultório, e aí eu vi que eu me encontrava mais no consultório, e aí eu cheguei a falar para meus pais. Acredito que não deve ter sido nada fácil para eles ouvirem, mas me acolheram, me compreenderam, me apoiaram, e aí então eu estava trabalhando o dia inteiro, voltei a trabalhar, comecei a trabalhar meio período só na empresa, e à tarde eu me dedicava ao consultório, né? Então aí nesse meio tempo foi o meu encontrar ali dentro da empresa, e aí chegou um momento que as 2 coisas começaram a ficar grandes na minha vida, tanto o consultório, meus atendimentos no consultório,
quanto na empresa, as responsabilidades que eu estava tomando, os projetos que eu estava fazendo acontecer. E aí eu precisei tomar uma decisão, e aí eu fechei o consultório, e aí eu fui para a empresa. Então, essa foi a minha trajetória. Então, exatamente não foi vou ameaçar sair, não foi isso. Mas era muito mais de estar congruente com aquilo que eu estava sentindo naquele momento. No meu caso, eu também nunca não passou essa questão da ameaça, mas assim, alguns momentos foram difíceis de, por exemplo, eu achar que se eu não fosse filha, eu estaria sendo uma profissional muito mais valorizada. Isso em vários momentos, esse sentimento termina acontecendo. Ainda mais no meu caso, não ser um dono, né? Serem 4 sócios. Então, eu via que para mim, na minha situação, que para eu ter o reconhecimento de um trabalho, eu tinha que fazer muito além para poder sentir isso. E às vezes dava esse sentimento, até que ponto era válido eu ficar passando por isso, se eu sabia que se eu estivesse fazendo esse trabalho numa outra empresa, provavelmente estaria sendo mais valorizado, algo assim. Mas nunca me passou pela cabeça sair, nem ameaçar sair, não. Só alguns momentos que foram difíceis nesse sentido. Meu caso, acho que poucas vezes, mas lá atrás isso passou, assim, de pensar em sair ou não. Ameaçar, às vezes rola uma chantagem emocional, né? Mas sempre por um bom motivo. Mas nunca assim, de verdade. A gente está caminhando para o final, pessoal. Eu vou trazer a última pergunta dos participantes. E ela é uma ótima pergunta, porque fala bastante desse dilema entre uma carreira profissional, né, escolhida fora da empresa da família, e como conciliar essa sua escolha profissional fora da empresa da família com a sua responsabilidade de futuro sócio e, eventualmente, trabalhar num conselho, etc. Então, falar um pouco sobre esses desafios de conciliar um papel de futuro sócio com uma carreira fora da empresa da família. Tá fácil essa pergunta, é isso? Não, na verdade, é para a gente dar a nossa opinião, né? Porque não é a nossa realidade, no caso, não é isso? É para você falar, exatamente, não é a sua realidade, mas é para você falar sobre isso para quem não está na empresa da família e vai ser sócio ou já é sócio. Vocês convivem com alguns herdeiros que estão nesse outro lugar, né? Isso era isso que eu ia falar, né? No nosso caso, que são 17 herdeiros, a grande maioria fez carreira fora da empresa, né? Nós temos alguns médicos que prestam serviço, só eu sou a única que faço parte da gestão, e muitos fizeram carreira fora e são carreiras assim totalmente distintas do negócio da diagnose, né? Então, o que eu tô vendo, o que eu já ouvi de alguns, né? Nesses poucos momentos, assim, alguns, o que eu acho que é interessante e é necessário saber. Alguns eu sinto que não têm interesse na empresa, né? Que não tem interesse. Eles fizeram carreira fora porque para eles, enfim, eles sempre enxergaram que a empresa era do pai e não pensavam nesse momento da segunda geração. Agora que esse momento está chegando, eu entendo que é um momento de reflexão para eles, né? Que eles construíram uma carreira fora, mas invariavelmente eles se transformarão sócios, né? Atuantes ou não, porque eles podem ficar sem a atuação, que eu entendo, acredito que muitos ficarão. Mas acho que é um momento de reflexão, né? Para aqueles que fazem carreira fora da empresa familiar e enxergar se ele não tem interesse ou habilidades para entrar no negócio da família, eles podem ser sócios apenas ou de participação ou procurar se inteirar para participar pelo menos das reuniões de conselho, para ficar por dentro da empresa. Acho que é muito aquilo de se encontrar, né? Não necessariamente um herdeiro terá interesse nos negócios da empresa, né? Eu acho que isso nem sempre vai acontecer, né? Aqui a gente não tem efetivamente isso acontecendo, nessa convivência. A gente tem informalmente. Agora, eu também não posso
aconselhar, né? Como eu não sou do lado de lá, mas o que eu imagino que seja muito importante para facilitar o entendimento de conselheiros, sócios conselheiros, né? É uma visão, uma formação mínima aí, né, de empresa, de administração de empresa, para estar recebendo todas as informações da empresa, para estar conseguindo interpretar. Então, é um mínimo de formação aí, para estar recebendo todas os dados da empresa, né, como conselheiro. A irmã da Marina está participando desse painel aqui, a Dani, estou vendo ela ali. Ela é uma dessas que é herdeira, mas ela não é. Ah lá, ela dá um tchauzinho aí, Dani. Ela não é. Ela é herdeira, mas ela não é gestora. Então a gente já está convocando você, Dani, para o nosso próximo painel, que será de herdeiros não gestores. Combinado? Tá bom, faltou aí. Ana, se você me autoriza, tem mais algumas perguntas aqui, mas tem uma pergunta super interessante da dona Vilma, que e aí a resposta pode ser bem rapidinha, de quem parte a necessidade de fazer o processo de sucessão? Da primeira geração ou das novas gerações? No meu caso, é das novas. Das novas. As novas sentem mais a necessidade? Iris também acha? Também, meu pai percebia a necessidade, mas o cutucar foi das novas, né? Então, assim, como a Marina falou, foi os filhos que falaram, peraí, tem um curso, vamos lá, vamos se informar. Então, a movimentação acabou sendo das novas, mesmo que tinha uma percepção da primeira geração de que isso deveria acontecer. Gente, outra coisa boa, né, dessa doideira que é essa pandemia, é a pontualidade dos compromissos, né? A gente se comprometeu a fazer esse evento que está super bacana, essa troca de experiências, em 1 hora. Nos comprometemos a encerrar em 11h30, né? E apesar de ter mais algumas perguntas, a gente se desculpa aí pelo fato de não poder ter respondido e não ter direcionado as nossas participantes, mas a gente vai encerrar aqui. Então, a gente queria agradecer primeiro às participantes pela abertura, pela disponibilidade, pela riqueza de experiência, foi muito bacana. A Uni agradece. A gente quer agradecer também os participantes pelo envio das perguntas, pela disponibilidade de tempo também, e informar que já vai ter outro painel. Esse aqui foi o primeiro, né? A gente adorou fazer. Exatamente. Então vamos aí, fiquem espertos nas nossas redes sociais, que a gente vai falar a respeito dos outros temas e marcar um outro evento. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Beijos, Obrigada. beijos. Tchau, tchau.